Já entrevista mais uma vez agora com o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira. Marco Antônio, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui no Diário, falar um pouco da política local, nacional e tudo isso que está acontecendo no Brasil. Primeiro, eu queria saber de você como está o Marco Antônio nos relacionamentos na esfera estadual e nacional diante dessas circunstâncias todas. Continuamos da mesma forma, blindados pelo PMDB. Você sabe que a minha posição política sempre foi contrária ao governo petista, sempre carreguei isso sem nenhuma questão pessoal, filosófica mesmo, mas nós entendemos que o deputado Adal Clever e o Mauro Lopes, nessa composição com o PT, acabou sendo vitorioso para nós. Então eles continuam dando total apoio ao município de Caratinga, e a minha relação hoje com o governo central e governo do Estado especificamente é muito bem. O secretário de Estado é um relacionamento bacana, da saúde, a gente tem tido um contato muito bacana, foi secretário em determinada época, nós nos conhecemos. Elvésio Magalhães, secretário de Planejamento, foi secretário de Belo Horizonte quando eu fui do Conasens, fui vice dele na chapa. Então a minha relação com esse governo, por incrível que pareça, do PT, ele tinha uma intimidade muito maior que eu tinha com os tucanos, em termos de contato com as pessoas. E o Adal Clever, com o poder que está hoje, tem aberto as portas de uma forma fenomenal para Caratinga. O problema que nós encontramos, Alcides, e que você pode dizer, é que nós temos um problema financeiro muito grande. Mas o que ele pôde avançar para a nossa região, a primeira conquista nossa para a gente, foi retomar as obras da Copasa da ET, que não está no tempo que a gente gostaria, mas é a única obra que a Copasa está executando em Minas Gerais. Segundo, confirmação do fórum para nós, que foi o trabalho do Adal Clever, e está aí a obra, vai ser inaugurada, estava marcado para abril, acho que vai entregar no final do ano. Esse é um avanço maravilhoso para nós. Terceiro, o apoio que eles estão dando ao hospital. Nós acabamos de credenciar, a maternidade de alto risco, que era um trabalho desde a inauguração dela, ela não tinha sido credenciada. Passou-se o governo passado tudo, e nós conseguimos credenciar um recurso para custear a UTI neonatal, a UTI de adulto, a pediatria, a maternidade de alto risco, que vai ser um avanço para o hospital nessa crise que está aí. Ele conseguiu fazer esse contato com o governo do Estado a ponto de a Hospital UNEC ter um convênio de formação profissional de trabalho de educação permanente para macro-região. Então, são atitudes que demonstram claramente a influência que Caratinga está recebendo sob o comando do PMDB. Quer dizer, o PMDB de Minas, na sua cota de parcela, Caratinga está na cota do PMDB. E a gente tem recebido muito apoio em relação a isso. E eu falo que o convite técnico tem sido muito bom com a esfera petista, em relação aos convênios, em relação à parte técnica, que na verdade é um momento político, um momento técnico. Nós estamos num momento muito técnico, Agora vai entrar política. Então nós tivemos uma oportunidade de poder avançar muito em alguns recursos para a nossa região. Exemplo de outro dia, as UBS que eu vou entregar agora aqui há 60 dias, isso foi do governo da Anastasia, emenda parlamentar do Paulo Biar, que ficou retida lá, eles não pagaram. O governo agora entrou e fizeram o pagamento, a obra está sendo entregue agora. Atrasou 1 ano e 3 meses, mas mostra claramente esse acesso. A nossa UPA estava interrompida, o repasse de recursos, a mês passado, eu já publicizei isso, foi liberado mais 500 mil para concluir a obra. Então, assim, tem várias ações macros que a vantagem que nós temos com o governo PMDBista. Exemplo, o Corpo Bombeiro Militar, que foi um trabalho nosso já no governo Anastasia, mas se concluiu com o aval do governo PT-PMDB, Pimentel, Toninho Andrade, que é do PMDB, quer dizer, o batalhão, que foi uma luta nossa, eu lembro disso, que eu reivindiquei o Danilo de Castro, reivindicamos a ele, e estava entre Coronel Feliciano, Caratinga e Viçosa, e saiu para Coronel Feliciano. A Adal Clever assumiu imediatamente e colocou emenda da Assembleia para fazer a obra. Então isso demonstra um momento muito bom que nós estamos, e a gente pede que tenha lá um equilíbrio político para essas coisas acontecerem. Mesmo que eu não seja simpático a esse movimento petista, ao governo Dilma, uma questão ideológica, eu tenho que render que nesse momento de parceria, para Caratinga é formidável.
que as coisas estão acontecendo. Lentas nessa crise econômica que nós passamos, mas estão acontecendo. Em períodos anteriores não aconteceu dessa forma. Eu me lembro, o avanço que nós tivemos foi no segundo mandato do governo Hernani com Aécio Neves, que era o momento que ele estava tentando lançar a sua recandidatura e com a pretensão da presidência da República, e investiu muito em Caratinga. Que eu me lembro é isso. Então nós estamos num momento muito bom, tenho que agradecer muito aos deputados que eles estão trabalhando demais para a gente. Marco Antônio, buscando essa resposta sua, e dentro que a gente ouve nos bastidores da política de Caratinga, o PMDB, que tanto vem te apoiando nas esferas nacional e estadual, há no bastidor o comentário que o PMDB pode ser seu adversário ou adversário do seu grupo nas eleições, através do Odiel ou de uma outra pessoa que possa ser escolhida pelo grupo, mas que o PMDB não estará com o seu grupo como esteve há 4 anos atrás. Na verdade, esses bastidores, até os meus ouvidos, não chegaram a isso ainda. A última conversa que tive com o Odiel, ele disse para mim que teria a pretensão de se candidatar, e eu falei que isso é lícito, ele como vice-prefeito poderia ter essa pretensão, só eu recomendei que não coligasse com a oposição ao nosso grupo para poder buscar voto. Que dentro do nosso grupo ele tem uma aceitação e ele poderia trabalhar dessa forma. O Mauro Lopes, em fala publicizada na Câmara, disse que o PMDB estará com o meu governo até 31 de dezembro desse ano e eleitoralmente até 30 de junho, quando vai avaliar se quer manter a composição ou não. E nós estamos aguardando. Eu não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Nós entendemos que o apoio existe, e tanto é que eu estou recebendo muito investimento nesse sentido. A gente entende que é necessário para Caratinga esse equilíbrio, porque os desejos políticos, a ambição política, ela é do ser humano, mas nesse momento nós estamos na fase administrativa, nós temos até 30 de junho para se definir isso. E a decisão, obviamente, vai ser do PMDB, do seu diretório. Eu sempre digo o seguinte: o Odiel lançou a candidatura dele, que falta de uma forma lícita, e está trabalhando. Ele tem um diretório para escolher. Eu acho que você poderia consultar o diretório. O que o diretório do PMDB acha? O vice-presidente, o secretário, o vogal, o tesoureiro, a comissão. Pergunto, o que eles acham disso? Porque, por enquanto, está só a atitude do próprio vice-prefeito, que está buscando o seu espaço licitamente, fazendo o seu trabalho, e a gente aguarda nesse sentido. Eu digo que eu sou de grupo, eu venci essa política de uma forma atípica, lutei contra tudo e contra todos, vocês testemunham disso. Sim. Foi uma vitória maravilhosa do grupo. Acho que o grupo tem que ter um amadurecimento bastante e menos poder pelo poder, menos vaidade, de tentar chegar a um consenso para que a gente continue comandando esse município. Porque eu digo, Alcides, só quem está lá dentro sabe o que nós pagamos, o que nós estamos saneando essa prefeitura, o que nós estamos organizando essa prefeitura. Todo o desgaste que a gente pode ter no nosso mandato é em detrimento de tanta coisa que eu estou acertando do passado, não só a questão financeira, mas a infraestrutura, a questão organizacional. Então, são vários fatores que estão usando de muito trabalho nosso. E esse grupo todo faz parte dele. Eu tenho PMDB na minha secretaria de superintendências. Então, acho que, para quem faz só política, pensa política 24 horas, eu acho que isso é precipitado. Era o momento de se trabalhar muito mais a questão de organizar e dar conta de me ajudar na gestão, porque queira ou não queira a minha gestão, tem o aval do PMDB, e não adianta tirar isso, porque estão no governo com a gente. Tanto é que a ligação nossa é muito grande a nível estadual e federal por isso, porque senão não teria o apoio. Então eu poderia mais me ajudar na gestão do que ficar articulando politicamente. Mas eu entendo que tem pessoas que vivem só política, entende? Pessoas que vivem a parte técnica e a parte política. E eu estou no momento técnico. O momento político está chegando, nós vamos conversar e vamos ver o que vai clarear nisso aí. Na semana passada, saiu uma matéria do Diário, que também aconteceu nas outras mídias locais, sobre o recurso que foi destinado para o Parque de Exposição. Certo. Os comentários que, na época, quando o secretário era o Odiel, vice-prefeito, que ele teria feito antecipadamente um desmanche no Parque de Exposição, confiando na verba que viria e confiando que as coisas aconteciam.
E agora, na matéria da semana passada, você expôs que não tem a verba. Como é que fica a situação do parque de exposição, de como está? Os galpões, Isso. a estrutura elétrica, as baias, que tudo estava lá e agora não está mais. Como o município vê com essa perda? Já que teria verba, agora não tem mais, e houve essa precipitação do secretário de Agricultura no momento. Como você na verdade, eu tenho que ser ético, e mesmo com o posicionamento dele, na verdade, quando houve a licitação, a empresa 1.600.000, ela faria o campo de futebol, que seria a área de eventos, para satisfazer o Bairro das Graças, que perdeu no passado aquele campo, e ao mesmo tempo satisfazer a área de eventos, tá certo? Como rodeios e tudo mais. O outro espaço seria um muro para estabilizar a segurança do parque de exposição, acessibilidade, e outro centro de convenções, que é a estrutura maior. Pois bem, nesse momento, há a contrapartida do município, e o município teria que fazer alguns trabalhos como terraplanagem, como cortes. O secretário, ele não confiou, ele teria que confiar, o recurso é carimbado, o recurso foi autorizado pela Caixa, nós licitamos, o recurso está lá, a empresa não quer fazer, porque na verdade está demorando chegar o dinheiro, e ele não confia, e lá é a medição, ele só recebe depois que ele executa. E não é só Caratinga, ele colocou em carta, que eu entreguei à imprensa, que ele faz mais 4 obras nesse sentido, e ele não tinha garantia da Caixa do pagamento posteriormente à execução da obra. Então ele desistiu, mas o recurso está garantido para nós. Do 1.600.000, ele recebeu 150.000, o restante está lá. Nós vamos abrir outra licitação agora. Se houve precipitação ou não, eu não considero nessa classificação, porque na verdade a estrutura estava envelhecida, sem condições, então nós adiantamos, quer dizer, sob a supervisão do secretário de então, que ele tinha o poder da pasta, para que pudesse abrir espaço para o campo, começar a entrar as máquinas. Ele fez uma terraplanagem muito interessante para jogar terra, divisão de terras ali, com a questão ambiental, a questão da estrutura. Então, na verdade, ele também foi pego nesse revés desse país, nessa fase econômica que está passando. E tanto é que o pai dessa emenda, mesmo que seja uma verba do Ministério da Agricultura, foi Mauro Lopes. Ele é o mais interessado nisso. O Mauro está brigando lá em cima por nós, junto com ele, para que essa obra saia. E, infelizmente, ela está, como várias outras obras nesse país nosso, pagando lentamente. E o empreiteiro, baseado nos custos, ele sentiu sem condições. Ele até pediu realinhamento de preço, e nós estamos analisando esse realinhamento de preço, que seria com recurso nosso, que é um dos problemas que tem desses atrasos, desses repasses federais e estaduais para essas obras, que você acaba tendo que complementar, o município não aguenta. Às vezes você dá 10% de contrapartida, às vezes você tem que realinhar preço, fica pesado. Então eu considero que, na verdade, pode ter sido a precipitação, mas baseada em documentos, tanto é que esse recurso é nosso, ele não volta não. Pode ser que não encontre ninguém quem faça, ou ter que abrir outra modalidade, fazer alteração no projeto, botar ele mais no valor do dinheiro de hoje, que tem 2 anos, mas realmente tem que reestruturar. Agora, o jeito que estava, Alcides, inabitável, aquilo lá era simplesmente o depósito da Copasa. Aquilo estava sem nenhuma função. Então, realmente, no ímpeto, da empolgação de se fazer a obra dentro do mandato nosso, eu estava comentando isso, São Demais, ele foi já adiantando a parte que cabia ao município, deixando a estrutura para eles entrarem, e o governo travou o pagamento. Houve sim, e é bom esclarecer a população de Caratinga, que quando nós estávamos no projeto inicial, antes das eleições, houve uma alteração do projeto do muro, do portão, e interessante a burocracia. Isso causou uma alteração do planejamento, que entrou no período eleitoral, atrasou o pagamento, tá certo? Para que pudesse começar a pagar, entrando na crise econômica. Então, realmente, se não tivesse feito aquela alteração lá atrás, talvez o dinheiro tivesse vindo mais em quantidade, a obra estava avançada. Mas no percurso de toda a obra acontece isso. Essa é a satisfação que eu tenho a dar. Marco, Caratinga tradicionalmente, os prefeitos, no aniversário de cidade, traz o leque de obras para as inaugurações. Isso. O primeiro ano, normalmente o prefeito não dá tempo, porque o aniversário da cidade é no meio do ano, dá. Ficou-se esperando o segundo ano, o terceiro ano, nós estamos no 4º ano. Você, na Secretaria de Obras, em um determinado momento, em fevereiro, junto com os deputados Mauro Lopes e Adalcleve, um rol de obras assinadas, convênios assinados,
inclusive que deu até um grande entusiasmo na cidade, Isso. com um número imenso de obras que seriam alocadas em Caratinga. Nós podemos esperar dia 24 de junho um rol imenso de obras Não. entregue à cidade? Não. Qual o motivo? O motivo de está não? clássico, olha só. Na época nós lançamos as 3 UBSs, que agora não vamos entregar na cidade, que demorou esse período todo. Nós lançamos o Parque Exposição, nós lançamos Caratinga, Dom Modesto, Caratinga, Santa Efigênia, Santa Cruz e a Professora Armando. Dos recursos dessa obra, que é 3.300.000, só foram pagos R$500 mil. É notório que os recursos atrasaram, antes pelo momento político, depois pela crise financeira que aplacou depois que o governo assumiu. Razão pela qual que eu falo que eu não posso apoiar o que está aí. Eu agradeço muito o apoio do PDB, tem nos ajudado muito, mas esse governo colocou um caos nos municípios em termos de repasse. A questão financeira está clássica aí, além da crise política financeira. Então, todos aqueles grandes sonhos, eles serão realizados. Talvez não no dia 24 de junho, no percurso. Por exemplo, a Copasa tinha programação de entregar a obra em dezembro, adiou para fevereiro. E eu hoje questionei por ofício que dia que vai ser entregue. O fórum estava marcado para entregar em abril. Já tive notícia do judiciário que vai ser em novembro. Então está tudo atrasando. Tinha que ser eu como prefeito, né? Mas de qualquer forma, é a oportunidade que nós conseguimos de vir, de dizer, claro, nenhum desses recursos assinados, nenhum deles foi interrompido. Todos estão vindo. Por exemplo, nós recebemos um carro agora, que era um veículo de uma van, que foi aquele ano atrás. Agora que ele está tão atrasado que ele veio com uma multa, que ele tinha que ser emplacado ano passado, mas tudo pagou uma multa pequena agora para emplacar, por incrível que pareça. Quer dizer, nós temos 3 ambulâncias que estão licitadas, até já adquiridas na Fiat, aguardando o pagamento para poder entregar para a gente. Dizem que vai chegar o recurso agora. Então, tudo atrasou. E isso é clássico de entender que nós entramos na recessão. E que comuniou com a questão política. A gente juntou as duas coisas. Mas mesmo assim, quer dizer, eu estou no momento do Rubicão, né, da crise, né? Mas de qualquer forma a gente vai manter o município em ordem, pagando salário em dia, deixando a cidade limpa, tentando as unidades de saúde funcionar. Com toda a crise a gente está mantendo em ordem. Se você acompanhar alguns municípios, a coisa está para esperar que comece a ser feito o pagamento dessas obras e Caratinga dê o crescimento que merece, que vai dar. Certo? Nem que seja no final do meu mandato ou no início do próximo ano, vai acontecer, porque a previsão das obras estão aí. Já falei que é dinheiro garantido isso. Pegando o gancho disso que você está falando por último, isso aí seria um motivo para você pleitear mais um mandato à sociedade caratinguense, que realmente o seu projeto não pôde ter sido executado por causa dessas crises, essa falta de dinheiro, essa crise política que passa o Brasil? Você acha que é o motivo para você pedir à população mais 4 anos? Na verdade, é uma frustração pessoal, mas não é uma frustração de grupo. Eu digo muito bem, o grupo que se uniu contra uma política antiga, uma política desastrosa do PT, ele veio com essa força de renovação. E eu acho que ele deve continuar, para colher frutos desse trabalho. Nós vamos entregar o município de Caratinga sem dívida. Nós vamos entregar o município de Caratinga com toda a parte de educação reestruturada. Nós vamos entregar Caratinga com plano de carreira, reformulação do magistério. Nós vamos entregar Caratinga com credibilidade novamente. Então não é o Marco Antônio que tem que herdar isso. É o grupo político. Eu acho justo. Mas está na mão da população e nas bênçãos de Deus. Eu não digo o seguinte, eu não sendo ou não candidato, o nosso grupo tem candidato. Pode ser até do PMDB, indicado num grupo, tudo. Pode ser o meu nome, pode ser do PSD, pode ser o PDT, pode ser o PTB. Tem vários, esse grupo está aí. E nós mantemos a união e você sabe muito bem. E tem muitos grupos que apoiaram, outros que querem vir para o nosso grupo, que acreditam no nosso foco. Então a minha resposta é a seguinte, quem tem que herdar esse trabalho é o grupo que iniciou. Seja politicamente, seja tecnicamente. Seria justo isso. A gente vai trabalhar para isso. Agora, o meu nome estando a posse ou não, pouco muda. Porque, na verdade, eu sempre disse que você tem que passar o bastão. A renovação, mesmo dentro de um grupo, ela é satisfatória, ela é muito boa para que as pessoas possam tornar energia nesse momento tão difícil de gerenciar os municípios. Então, respondendo,
eu acho que nós vamos pedir sim uma oportunidade à sociedade que nos dê a chance de concluir e inaugurar as obras que nós buscamos, junto com os deputados, junto com a capacidade técnica, junto com a vontade política, junto com o esforço de cada um, junto com a torcida dos companheiros. Então, a gente pensa que seria interessante isso. Agora, vamos colocar a sociedade para analisar. Agora, se o nosso clube tem candidatura, tem, isso é lógico. O meu nome é o mais indicado, estamos juntos. É o outro, é o da Alcides? É o Alcides. Importante é que não podemos e vamos lutar democraticamente para não retornar isso ao que estava governando no passado. Porque quem estava lá dentro sabe da dificuldade, a sociedade não pode esquecer. Aliás, nós vamos lembrá-lo sempre que possível do que aconteceu. Isso é simples de entender. E acho também que por esse contexto alinhado ao PMDB de Minas, é interessante aí nesses próximos anos ainda a gente manter essa ligação para que a gente possa continuar. Porque se eu não dissesse assim, eu seria um contrassenso, porque quando eu falava, vamos continuar com esse governo ligado, você lembra que eu candidatei pelo PTB, vamos continuar com a Aécio, Anastasia, porque eu acho interessante essa ligação, detrimento ao nome das pessoas. E nós estamos numa fase muito lá, município, Estado, União, eu gostaria de não perder isso. Por isso que a posição do PMDB é fundamental mesmo para continuar esse trabalho. Não sei se o nome desse ou daquele é o indicado, porque o grupo escolhe. Mas é interessante a união para continuar essa linha de progresso para Caratinga, que mesmo nessa fase de crise, a gente acredita que eles ainda têm 2 anos e meio para recuperar. E é uma oportunidade que nós temos na nossa região que a gente não pode perder. Por isso que eu sou a favor de manter a união, de conversar mais, não precipitar. Eu quero ser, eu vou ser. Não. O grupo tem um nome que em consenso vai chegar ao que é melhor. Se for meu, se é o Diel, se é do Alcides, se é do Mauro Lopes, se é do Zé do Cabo Fontes, se é de quem seja do nome que queira candidatar, tem aí Rominho Costa, Serginho, tem vários candidatos. Tem que sair disso. Eu sinto muito quando eu vejo que na articulação política, alguns companheiros não têm a maturidade de compreender e ver a cidade. Nós temos que ver a cidade. É interessante que continue essa política ligada ao PMDB. Eles têm 2 anos e meio de governo. O PMDB tem que amadurecer e tentar conversar com o melhor nome, não aquele que ele quer, porque acha que é o momento. Tudo isso tem que ser conversado. Eu entendo, Alcides, e você está ligado à vida política, que no final vai dar tudo certo. Nós precisamos desse crescimento, nós merecemos na nossa região, e no fim vai dar tudo, chegar a um consenso, e nós vamos continuar naquilo que eu quero e você quer. Eu não quero o poder pelo poder, eu quero uma cidade melhor. O que vai me suceder, seja eu mesmo, tem que ser melhor. E se você lembrar disso, os 4 primeiros anos do governo Hernani estava lá, foi tragédia pura. Crise financeira, depois ele teve oportunidade, reconquistou, fez uma boa gestão. Esse momento é nosso também. E não precisa ser o meu nome, mas esse grupo que está aí tem que continuar com essa filosofia. Não precisa ser o mesmo secretário. Gente, o grupo é muito grande. Nós chegamos a quase 28 mil votos. Então, há quase 12 partidos coligados. Nós temos a maioria da Câmara. Então, tem muito bons nomes que podem continuar esse trabalho desse link, que é o Estado e a União para crescer esse município nosso. O Marco, no início do ano, o seu secretário de Fazenda, ele esteve na Câmara falando das arrecadações, até para aprovar o orçamento do município, mostrando para os vereadores. E ele colocou colocou lá uma possível dívida de 28 milhões. Você teria no início do governo falado que tinha dado uma dívida de 56 milhões e que desses 56 milhões, grande parte era de INSS. 42 milhões. E outro era uma dívida de custeio. 15 milhões. E é isso mesmo. E hoje que a dívida estaria, o secretário colocou que a dívida estaria em 28 milhões. Como é que você está na gestão trabalhando com a dívida nesse montante, com a prefeitura com um alto grau de funcionários, porque você herdou também um concurso tudo, confundo de 400 funcionários. Como você vai levando isso e ainda um momento político, tanto nacional como local, de questionamento da figura pública. Como você está percebendo esse momento de dívida, a máquina inchada e muita crítica ao agente político? Pois é, eu tinha que ser prefeito nessa hora, né? Eu estou na vida pública há quantos anos? Como trabalhador, como diretor, como secretário, como vice-prefeito. Tinha que ser prefeito no momento pior, né? Talvez Deus saiba o que faz comigo. Mas é muito pertinente. Escute bem, a dívida de INSS vem de todos os prefeitos para trás, vários. E que isso gerou um valor de 42 milhões que nós já estamos pagando, nós já estamos parcelando, já está sendo paga.
e que os outros prefeitos, para não pagar, eles a perder de vista. Existe um trabalho político para anistiar, para desonerar a folha, que eu pago ICS 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 por mês. Desonerar isso dos municípios, tem tantas entidades que são desoneradas dessa folha, isso é terrível para nós. De qualquer forma, isso é uma briga política. O governo dá com a mão, tira com a outra. Ele manda o FPM, primeiro mês já tira tudo. Antigamente não tirava, né? A gente pagava, podia ficar devendo, por isso hoje não. Hoje, eu, dentro do mandato de cada ano, eu tenho que pagar totalmente a arrecadação, que vai dentro da FPM. Tira lá. Se eu não quiser, ele tira. Funcionário lá de Valadares, ele tira. Ele tem poder para isso. E eu estou com a dívida deixada para os outros, pagando parceladamente. Agora, a dívida corrente do município, que eram os empenhos que foram colocados para nós, e que muitas vezes as pessoas falam, mas não pode deixar dívida na lei de responsabilidade fiscal. O contador bom de serviço faz muito trabalho. Nós tínhamos uma dívida ativa que estava em 9 milhões e tanto, ele faz uma compensação com a outra, coloca, deixou a folha para eu pagar, conseguir pagar. Tem dívidas que são dívidas de empréstimos, então dá para se maquiar e não responsabilizar. Tanto é que as contas estão sendo aprovadas. Esse é outro problema. Mas na realidade eu paguei, tanto é que eu vou publicar para vocês cada uma das pessoas que nós pagamos. Que não deixou dívida, nós vamos ter que desmentir isso, porque eu não sou nenhum menino, isso é sério, eu não estou acusando ninguém, só estou mostrando uma realidade. Nós pegamos uma dívida grande e eu vou dar um nome para vocês, eu não vou nem perguntar ao candidato, pergunta ao comerciante tal se foi quem pagou a dívida. Então está fácil de ser explicado isso, nós temos isso na mão. Agora, a questão desse momento é que, pela avaliação que está, eu já cheguei hoje quase 3 milhões que eu estou devendo, o resto a pagar. Está muito bom. Já você vira um ano, eu paguei 15 milhões, depois eu peguei 10, você vai pagando as contas, e eu não vou deixar, então eu vou ter que ter um rigor agora apolítico para poder sanear a prefeitura, para não deixar minhas contas maquiadas, ou deixar o outro prefeito, ou o meu mesmo, em condições ruins, que é o momento da gente sanear, o momento da crise. Então isso é tranquilo. Agora, a imagem do homem público, isso é complexo, porque eu tinha um discurso interessante. Parece que assim, a minha intuição, eu falava, o homem público, ele não deve ser apenas transparente, honesto, dedicado, ele tem que levantar a categoria. Eu, como cirurgião dentista, eu não tenho que ser só competente, ético, eu tenho que mostrar o nome do dentista, a importância da profissão. E eu tinha essa preocupação, e tenho essa preocupação, porque as pessoas não estão acreditando no homem público, porque ele promete muito na empolgação política, muitas das vezes nem por mentir apenas, ou se tentar atrapalhar, enganar as pessoas, pela empolgação da candidatura mesmo, porque ele vê, começa a mostrar começa a ver a realidade das pobrezas da nossa cidade, ele quer, nossa, eu vou fazer, e leva esperança no coração das pessoas, e depois ele não consegue fazer, frustra aí as pessoas. Toda vez que tem uma reportagem, a pessoa fala, depois ele vem aqui no alto para pedir voto, porque na verdade ele teve lá e prometeu, mas eu eu não fiz compromissos pontuais na minha campanha, porque era uma campanha típica. Eu falei sobre filosofia, forma de entender, trabalhar para quem mais precisa, muito pouco obras. Eu falei, essa que eu vou fazer. Aliás, eu tenho anotado as que eu falei e estou executando para que eu possa andar de cabeça erguida. Mas que vai ter muita coisa a ser feita, vai. Agora, o grande problema é que eu acho que eu fui vencido. Eu me considero que eu não consegui fazer esse trabalho de valorizar o homem público, porque na verdade não depende apenas de mim, não dependeu. O contexto nacional definiu um problema muito sério. Por exemplo, você vê na entrelinhas das novelas, nos programas humorísticos, que é novidade, mas nas falas das pessoas, na reportagem, a todo momento, há críticas pontuais. Então a categoria homem político está muito, muito caída, porque na verdade todo dia você mostra uma corrupção, todo dia você mostra um problema. Tem muito político honesto, muito bom aí, que não aparece nisso. E eu culpo tudo isso, Altíssimo, para concluir a sua pergunta, que a grande decepção que eu tive chegando na prefeitura, e que eu não via isso, apesar de estar bem próximo ao poder, como secretário, muitos anos, vice-prefeito, eu não senti isso, talvez tenha piorado dos últimos 7 anos para cá, os 4, o João Bosco e os 3 mil, é que o sistema é que está errado. O sistema, ele impede que você tenha autonomia de fazer as coisas. Todo o recurso é centralizado em Brasília. 67% do investimento.
o Estado fica com 20 e poucos municípios. Demonstração que o Pacto Federativo já está ficando atrasado. Não, atrasado não. Porque se o promotor hoje tem uma ação jurídica que der para o juiz para eu dar um medicamento especial que custa ele 30, 40 mil reais, que é cota do Estado, porque não municipalizou os medicamentos especiais, a quem o juiz demanda? Ao município, porque eu estou mais próximo e eu sou solidário na Constituição. O Estado, a União, o município. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar depois o Estado que me repasse esse dinheiro. Você consegue? Conta para mim como é que você faz. Então o município tem uma carga de cobrança direto do direito do povo e dever do Estado, que muitos desses recursos não foram municipalizados. As pessoas podem ter direito à casa própria. Isso, o dinheiro está todo lá, Minha Casa Minha Vida, estou na fila aí, desde que eu assumi o mandato, 872 casas para trazer para Caratinga. E só não vem ainda por falta de recursos, exclusivamente. Projeto aprovado, planta aprovada, local aprovado, ambiental, tudo. Só precisa de recurso. Mas se a pessoa hoje, ela cobra de quem? Se você hoje tem um sem casa e tem um problema, a município de Caratinga tem que dar abrigo para essas pessoas. Então, se eu começar a citar para vocês que é de responsabilidade nossa, é muito injusto. Então, o Pacto Federativo, ele foi de responsabilidade, não de recursos. Por isso que eu sou contra esse sistema político. Por isso que eu sou contra essa política que está no governo federal. Por isso que a mudança do sistema tem que acontecer, porque senão daqui a alguns anos você vai estar entrevistando outro prefeito com as mesmas queixas e você vai estar com o pires na mão, todos nós, buscando migalhas no governo estadual federal daquilo que podia estar em nossas mãos. Além de que você ainda paga contas de instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Transporte Escolar do Estado e outros mais, com funcionários, com repasse de convênio, que não são responsabilidade nossa e que nós temos que bancar, porque senão acaba. Você sabe, vou dar um exemplo da Emater. Teve um prefeito atrás, acabou, a Emater foi embora, foi uma crítica que tu trouxe. Ela só fica aqui que você pagar convênio para eles, não é pouco não. É grande convênio, senão ela vai embora. Isso é algo estadual, que é importante para o nosso município, por que eles não são bancados pelo Estado? Então, eu vou citar para vocês, e ter dito isso no meio de comunicação, tudo aqui que a gente paga para o governo federal, governo estadual, e que tira da nossa possibilidade de fazer aqui de nossas responsabilidades. Por isso que eu sou cobrado pela infraestrutura, sou cobrado pela falta de asfalto, a falta da ponte caiu, unidade de posto melhor, uma política salarial mais bem feita para esse funcionalismo, porque eu estou pagando a conta do Estado, além do repasse ser bem menor. Então o sistema está inviabilizando qualquer gestor público. Aí você fala, mas acaba tendo um monte de candidato aí. Aqueles que já passaram por lá desse sistema estão desistindo. Porque é impossível você gerenciar um município nessa condição. Então eu digo que a grande mudança não é impeachment da Dilma, não é prender Lula, não é impeachment de Aécio, não é a grande mudança do sistema político, mãe de todas as reformas. Se ela não acontecer, nós não vamos avançar com as reformas tributárias, com as reformas jurídicas, com a Pacto Federativo distribuir melhor os recursos para os municípios. Não vamos. E ela não aconteceu na oportunidade que a Assembleia e a Câmara tiveram. A Câmara, especificamente, né? Não teve. Só votaram na reeleição e cortou o investimento que seria de empresas. Mudou muito pouco. Brincou de mudança. Porque ela não tem interesse na mudança. E nós, prefeitos, que estamos executivos, que levamos na cara, somos cobrados diretamente pelo Ministério Público, pelos conselhos, pela população diretamente, e que temos mesmo de executar, porque a nossa função é essa, nós não temos recursos para isso. Então está muito difícil você gerenciar um município. E Caratinga, em especial, é um município sede, polo, que recebe influência das cidades pequenas e que está pagando conta também desses municípios menores. A DADA vem, o plano de atendimento, hospital, a gente começa... E que Valadares faz isso também, Patinga e Belo Horizonte na sua proporção. Então a gente precisa mudar o sistema, esse Pacto Federativo tem que ser revisto. E esse discurso existe na boca só do quem está no Executivo. Quem está no Legislativo não quer mudar isso, infelizmente. Porque no final das contas, nós colocamos o pires na mão e vamos lá solicitar a ajuda deles. Exemplo que eu estou falando agora, a Dalclever no Estado, Mauro, como ajudou a gente? Tem outros deputados agora que estão ajudando o hospital, mas não tem outros caminhos, se não for eles, nós somos órfãos de ajuda. Esse sistema é sórdido, esse sistema eu acho ele injusto, ele precisava abrir mais, repasses mais diretos,
porque nós temos condições de ter a fiscalização, a autonomia. Hoje o Ministério Público está de cima, hoje as redes sociais estão de cima, hoje os conselhos estão participativos, hoje a Câmara está muito independente, nós já estamos amadurecidos para poder gerenciar o recurso, sem ter que ficar pedindo bênção e ficar na tutela do governo do Estado e do governo federal. Marco Antônio, você deu muito apoio ao setor de segurança pública na cidade. A sua gestão, né, questão do novo fórum, batalhão, bombeiro, tudo bem. Mas um dos temas que você falava, quando candidato ainda, você queria sair do governo sem nenhum processo. Isso. E você, segundo o levantamento nosso, está com 19 processos. Isso. O que você comenta sobre esses 19 processos? Muitos deles ligados à gestão, não do Marco Antônio, mas da gestão do seu governo. Mas esse é o processo de amadurecimento que nós estamos passando. Observe bem, hoje, isso é bom demais, as pessoas saberem disso. A fiscalização está muito grande. Hoje a cobrança está muito grande. Primeira coisa que eu fiz, e as pessoas não sabem, foi criar o portal da transparência. Olha, Marco Antônio, esse é lei, então me mostra o município que tem. Lá eu coloco tudo que eu faço, até meus erros. E aí você tem uma oposição que é saudável nisso aí, nesse sentido, que está preparada não só para ficar falando mal, ou estão lá para fiscalizar e fazer denúncia. E as denúncias foram acatadas, e já foram feitas diversas outras que não foram acatadas. E essas denúncias têm que ser avaliadas, e têm que ser avaliadas juridicamente. E muitas das vezes o funcionário lá da ponta. Vou dar um exemplo para você. Por que os grandes empresários estão saindo da política? Vocês entraram na política e tem que tirar tudo o nome deles. Porque automaticamente bloqueia o bem. Bloqueia o recurso para descobrir onde está o dolo. Eu estou tranquilo em relação a isso, porque em todos os processos que nós tivemos e temos, eles estão, todos eles, não ligados a nenhum dolo. Há um erro técnico, nós licitamos erroneamente a parte da agência que faz a compra do material, buscamos um trabalho errado, descobriu o erro, estou pagando por ele. Eu nem participei diretamente, mas eu assinei o contrato. Nós temos um medicamento que eu falo para você, que é de mandado judicial, que herdamos do outro governo, e a secretária assumiu, não compra rápido, no mandado judicial, vocês sabem como que é complexo para nós, a tensão que você fica. Só que o medicamento é de uso constante, então tinha que licitar. Aí, como eu botei no portal da transparência, que eu estava comprando aquele medicamento, a pessoa foi lá e denunciou. Ninguém fiscalizou folha lá, é só entrar no portal, está tudo lá, quem eu pago, como eu pago, quanto eu pago. Muito fácil, não tem nenhum espião na prefeitura e nenhum mágico que está descobrindo as coisas, não. É só sentar, ficar com o computador, acompanhando o portal nosso. É lá que eu alimento tudo que eu faço. E algumas coisas erradas, eu estou pagando o preço para isso, para corrigir. O tempo vai dizer se eu tenho culpa ou não. E, na verdade, eu luto para a minha defesa pessoal, do meu grupo, tá certo? As punições, elas são proporcionais ao dolo. Então, eu não sou diferente de nenhum prefeito para trás de mim. Eu tenho em minhas mãos, na prefeitura de Caratinga, a auditoria que o João Bosco fez no último ano do prefeito Hernani, que botou milhões de reais na cabeça dele de processo. Muitos deles ele nem sabe, muitos deles ele é inocente e que vai responder. Pilhas e pilhas de processo, todos, até o doutor Eduardo, depois de Boto, está pagando processo. Seu Dário Grosso, Zé Assis, João Bosco, todos nós. Por que isso? Todos fazem errado? Todos são desonestos? Nada disso. No processo de licitação, no processo de controle de contas, de processo de convênios, o prefeito Fernando devolveu um recurso aí, porque houve um erro do técnico na hora de prestação de conta de convênio, que ele nem sabia. Isso acontece, é o preço que você paga hoje para ocupar o executivo. Como nós estamos na fase de amadurecimento disso, em relação à capacidade técnica de fazer da forma correta, muitos atropelos estão prejudicando ao executivo. Mas cada dia a gente fica melhor, cada dia a gente aperfeiçoa mais, cada dia a gente erra mais, cada dia é mais transparente. Mas nós estamos nessa fase de evolução, nesse amadurecimento. E nessa fase de amadurecimento, paga-se quem está com o poder da caneta na mão. O ônus e o bônus. Então, eu entendo que vai chegar um momento e que a equipe técnica, por isso, Alcides, que eu coloquei em vários setores da prefeitura, principalmente o setor de convênio, setor de prestação de conta, as superintendências, para as pessoas efetivas, que conhecem o sistema, que às vezes entra um carro comissionado político e começa a ver, faz uma coisa errada, o prefeito lá dele, amigo dele, assina. E assina mesmo.
Você não vai dizer que você... Por que você tem cargo de confiança? Todos os documentos que chegam na minha mão tem uma assinatura, ou de um secretário, ou de um diretor, ou de um funcionário de carreira que avaliza a minha assinatura. Porque eu ficar o dia inteiro lendo, tá lá, você não tem humanamente possível. 24 horas de um dia para isso. Então, por isso você tem os cargos de confiança. E numa dessas, ou erra, e você paga junto o preço. O que amadureceu no sistema é que hoje, antes só pagava o homem público. Hoje é do funcionário a um pouco a empresa. Todos são responsabilizados. A cadeia mesmo. Todos responsabilizados. A cadeia. E isso faz com que o corrupto, o corruptor e o técnico fiquem mais atentos. Então o técnico hoje para assinar documento não assina não. Eu disse isso, não sei se estou alongando no seu programa, que eu falava na minha campanha, que era o modo de campanha, eu não quero ser patrão de vocês, eu quero ser empregado de vocês. Eu vim para ser empregado. Eu não sabia que ia ser tão empregado assim, porque eu gostaria de ter o poder de fazer mais as coisas que não tenho. Hoje, para você assinar um alvará, hoje para você assinar uma liberação de construção, você passa por 2 TEC, você fala que não assina não, está fora. Por isso que tem esse desgaste político, porque aquele jeitinho dos companheiros está acabando. Cada vez minimizado. Está acabando. E ninguém tem a maldade, a cultura é essa, a cultura brasileira. Um amigo meu certa vez chegou para mim que precisava passar por um alvará sanitário, que ele tinha que fazer uma certa mudança, e ele tinha que seguir o protocolo. Eu falei, não posso, o técnico não assina. Eu preciso da assinatura dele para assinar. Eu falei, então qual a vantagem de ter apoiado você? Se eu tenho que fazer tudo que é certo, não sabe entrar na política, não? Essa cultura de se apoiar, não que a pessoa quer roubar, pense bem. A pessoa quer vantagens, quer quebrar etapas, quer agilidade, quer facilitações. E hoje esse rigor é tão grande que o funcionário de ponta de carreira, ele já não faz mais isso. Se a coisa não estiver dentro do padrão, ele não faz. Por isso que é tão travada a administração, está tão travada. Então a gente tem muitos erros de terceiros, que a gente nem sabe, descobre que a gente é acionado. Eu abri no meu governo 5 ou 6 processos administrativos contra funcionários, de erro técnico e com dolo. Isso é uma rotina. Mas eu acredito, quer dizer, eu vejo que isso é bacana demais. Eu estou sofrendo na pele, os outros prefeitos sofreram na pele, mas todos nós vamos ganhar com isso no processo de mudança desse país nosso, porque os poderes estão muito paralelos, estão independentes. Eu fui de época que o prefeito mudava juiz daqui, não é não? Hoje, para pedir uma transferência de um PM com um pedido nosso, se não passar pelo rigor técnico, não vem não. Isso é bom. Os poderes têm que ter independência disso. Então o prefeito hoje não é o grande comandante mais do município, ele é o grande empregado do município, e com isso, nos seus erros técnicos, ele é punido pelo rigor da lei, e que nós temos que nos defender e mostrar que não houve dolo, e é a rotina de nossas vidas. Então quem quer vir para esse jogo tem que estar preparado para isso. Marco, normalmente, quando é um agente político aqui, a gente faz a entrevista em 2 etapas. A primeira, perguntando as coisas do cotidiano, do interesse do assunto, e outra, a gente colocando alguns temas que a pessoa de prontidão responde. Até mesmo para quem está lendo, perceber o que pensa o agente político. Pessoal, que isso não é gravado, é ao vivo, você está batendo ao vivo. Depois achar que é gravado, vai meter, estamos aqui para isso. Mas aí nós vamos perguntar o nome de algumas pessoas e você fala diretamente, mais objetivo, o que você pensa dessa pessoa. E normalmente a gente começa pela presidente Dilma. O que você acha de Dilma? Decepção. Lula. Vai ficar para a história com o homem que mudou esse país, não pelo bem, pelo mal. É só assim. É o homem que fez e levou todos nós a acreditar numa filosofia política. Então ele não vai mudar esse país pelos erros dele. Ele vai ficar para a história por isso. O marco histórico da mudança desse país colonial, que acreditou na mudança e se transformou num país mais democrático, mais evoluído. Eu acredito que ele vai ficar para a história mais do que isso. É o homem, pelas punições que ele vai receber, vai ser o marco, o elo divisório. Vai ficar para a história. Senador Aécio Neves. É um popstar, muito mais político de gestor, e ele tem uma virtude, que talvez seja a maior do homem político: sabe escolher os seus técnicos, os seus secretários para gerenciar. Ele sabe, ele tem esse feeling de escolher as pessoas certas para poder fazer política. É a grande virtude que eu tenho. Fernando Henrique Cardoso. Para mim, a grande admiração que eu tenho, o homem público. Se todo homem público tivesse da estirpe dele, esse país estava diferente. Todas as mudanças que o PT pôde fazer nesse país
foi porque ele começou as grandes mudanças. Ele deu toda a base para o PT fazer a grande mudança social que o Brasil teve, que é umas virtudes que o governo PT tem. Já que eu critiquei, eu quero elogiar. Todo o avanço social que o PT adquiriu nos 3 mandatos e meio, foi o Fernando Henrique que proporcionou. Fernando Pimentel, governador. Olha, eu estou conhecendo agora. O que eu digo para ele? Eu estou próximo dele. Eu espero que ele não seja aquilo que estão querendo dizer que ele é. Ele me transmite muita confiança, me transmite muita capacidade. Eu espero que ele não seja mais um engodo como foi o Lula. Deputado Mauro Ribeiro Lopes, agora ministro. Ministro, chique demais, né? Sim. É um orgulho para todos nós, né? O Mauro, eu sinto não ter me unido ao Mauro da época de Soldado Grossi. Sinto, daquele tempo, nós termos distanciado. Eu poderia ter dado mais, nós, grupo político, dar mais oportunidade para ajudar mais na cidade. Ele ficou um interstício aí de oposição ao nosso grupo e ele não pôde ajudar mais que poderia. E como agora ele está ajudando, eu só tenho que agradecer a ele pelo esforço que ele faz no nosso nível. Eu, como prefeito, só tenho que agradecer as ajudas que ele está dando, mesmo que nesse momento o governo está repassando, não é culpa dele, ele está lá brigando por isso. Mas é, com sem dúvida, o deputado que mais investiu em Caratinga. Deputado Adalcléber Lopes, nosso presidente da Assembleia. Eu estou suspeito de falar do Adalcléber, porque o Adalcléber, para mim, ele é uma inteligência política, é um feeling político, um equilíbrio político que eu desconheço. A visão política, tanto é que ele gosta do legislativo, ele falou que nunca vai sair para o executivo, tanto é que ele foi o único deputado com 100% dos votos da oposição, é por isso que ele vai ser reeleito garantidamente por mais 2 anos, ele é o grande articulador, é por isso que hoje que é o braço direito do Pimentel. Politicamente não tem uma pessoa tão capacitada como Adalcléber Lopes, em termos de composição, de articulação política, que é o que ele se propõe como político, fazer articulações. Né? E tanto é que eu digo a vocês, uma das grandes obras que nós temos aqui, ele é tão inteligente politicamente, que é o Fórum de Caratinga, ele conseguiu na oposição, não na situação. Então, eu tenho admiração muito grande por ele. O Legislativo de Caratinga. Em termos gerais, assim, ele é o reflexo da nossa sociedade. Ali está o reflexo. Então, eu tenho que me render a todos eles, porque eles representam a maioria do povo de Caratinga. Então, eu não faço crítica a nenhum deles, porque eu estaria criticando o meu povo. E o povo sabe o que quer. Se o povo escolheu eles, então eu estou com eles. Serginho, presidente do Legislativo. Ele tem surpreendido. O Serginho tem falado isso muito com ele. E por que surpreendido? Né? Que as pessoas acharam que como gerente do serviço, do administrador, não seria tão bom. Tem feito um trabalho gerencial muito bacana. Está muito bacana o que ele está fazendo. Ele tem feito um trabalho administrativo interno muito forte, muito aguerrido. Tem feito um trabalho muito bacana. Eu estou muito feliz. Eu sinto com ele, você surpreendeu positivamente todo mundo. Então você deu um grande passo político na sua vida. Você saiu do amigo de Santa Cruz, do jovem que quer ser candidato, para um administrador, e ele tem demonstrado isso. Ele está de parabéns. Agora vamos falar dos seus adversários políticos. Hernani Campos Porto. Hernani Campos Porto foi um dos grandes administradores que eu vi, assim, no rigor administrativo. O Hernani foi o homem que deu passo para a administração em Caratinga começar a ser mais técnica e que o João Bosco botou tudo no buraco. Tá certo? Então, o lado positivo dele é esse, e eu vou me reter a esses comentários apenas. João Bosco Pecini. João Bosco Pecini é a pessoa de um grande coração, uma pessoa carismática, mais político que eu já vi aqui dos últimos tempos, em termos de carinho, mas de uma incompetência administrativa que deixou o nosso município em condições péssimas. E eu digo isso sem tentar ofendê-lo, que outro dia falou que eu sou inimigo político dele. Eu não sou inimigo político dele, eu sou inimigo dele na posição. Acho que o João Bosco deveria partir para o legislativo. Ele é bom nisso, foi bom vereador, mas para o executivo ninguém merece, né? Ninguém merece. Vamos fazer uma pergunta do seu vice-prefeito, Odiel de Souza. O que você quer comentar? Não, o Odiel, ele veio na minha campanha para o sacrifício, como nós dizíamos. Na época havia um pensamento que eu não ganharia,
eu digo só eu tinha certeza disso, da minha fé, e que na época do PMDB queria juntar conosco, e que os candidatos a vereadores, ele queria que vinha porque os outros não quiseram. Mestre não quis, Romino não quis, que achou mesmo que eu ia perder a política. Eles tinham a candidatura deles garantida. E o Odiel veio com sacrifício e ganhamos, e se tornou vice-prefeito. Ele perdeu uma grande oportunidade de estar ao meu lado. Uma grande oportunidade de continuar comigo até o final do mandato. Porque eu nunca demonstrei para ninguém, e é pelo contrário, que eu acho que eu vou perpetuar no poder. Eu sempre falei nos meus palanques, passar o bastão, passe o bastão, passe o bastão, não joga o bastão no chão não. Joga o bastão, organiza para o outro ser melhor. Não é assim que eu falava? Demonstrando meu pensamento de contrário à reeleição. Obviamente amadureci, descobri que 4 anos é muito pouco para você fazer o que quer fazer. Está claro aí. Mas de qualquer forma, ele poderia ter sido mais inteligente politicamente, estar perto de mim. Até o final, que eu poderia conversar, ser candidato. O ano passado chegou, ó, sou candidato também. Eu aconselhei a não ir conversar com a oposição, mas achei precoce. Ele esperar um pouco mais, me ajudar um pouco mais na administração, crescermos juntos. Quem sabe eu estaria passando bastão para ele. Hoje, ele é um candidato, que se arvorou candidato, e que deve ser ou não, e sem conversar comigo sobre isso, nesse sentido. Quer dizer, achei que não foi politicamente inteligente. Fui bem consultado o que eu pensava, o que eu queria no futuro, o que eu poderia ajudá-lo a prepará-lo, né? Quer dizer, as pessoas que estão na política há muitos anos, naquela política antiga que ele faz parte, é um quebrando o outro, furando o outro, dando rasteira no outro, passando por cima. Eu não tenho isso não. Eu falo que eu sou um Mr. Magoo da política, sempre fui. Eu fui passando, cheguei no guerreiro justamente porque eu não faço articulação para derrubar ninguém, para disputar com ninguém. O povo escolhe, Alcides. É o poder do povo. Vou chegar lá, se eu tiver com reprovação, vamos embora para casa, passa para outro, vão impor ser candidato, não existe isso não. É natural. E olha, não só ele, como a todos os secretários meus, todos os trabalhadores sabem disso, eu dei autonomia total a todos crescerem politicamente e se aqueles que tiverem pretensão poder sobressair, todos autonomia para trabalhar, tanto é que eu apareci pouco, dava meta quem merecia, fiz um governo estadista. Muitos compreenderam, outros não compreenderam. Imprensa, como você enxerga a imprensa de Caratinga? Como que você tem que falar da imprensa nesses 3 anos e meio? Eu tenho uma cautela. Eu acho que é o 4º poder e para mim é o maior deles. E que a responsabilidade que cai sobre a mão de vocês é muito maior do que vocês podem imaginar. E não é só sobre a gestão, é sobre vidas. Vidas de pessoas que assumem cargos de sacrifício, vidas de pessoas que geram bem-estar às outras pessoas. Então, o que eu digo à empresa de Caratinga, que ela é das maiores imprensas que nós conhecemos, uma cidade desse tamanho que tem tanta televisão, tanta rádio, tantos jornais diários, é um fenômeno Caratinga em relação às cidades do Porto de Caratinga. Então, eu só digo a vocês que vocês têm sobre os ombros de vocês uma responsabilidade muito grande na cultura política, no avanço político de Caratinga. Está nas mãos de vocês. Vocês têm um poder muito de mediar ou de monitorar ou de guiar essas mudanças que o Brasil precisa. Nós precisamos dessas mudanças. E vocês têm poder para isso. Deus. É tudo, é meu caminho, minha luz é meu caminho. É para quem eu falo todo dia à noite, é minha consciência, é que me acalma, é que é toda hora, é tudo na minha vida com Ele. Por isso que eu falo, a minha consciência, que é Deus, né, ela está muito tranquila. Então eu boto nas mãos dele e ele sabe se me guiar. Tranquilo, tudo em paz. E a família? A família em primeiro lugar, né, na terra, né? É tudo para mim, né? E você sabe disso, né? Suas considerações finais. Não, agradecer a oportunidade. Eu não tinha cuidado de estar aqui no seu programa. Você está esperando o último ano para me trazer aqui, para eu poder ter um papo tão gostoso. Eu não sabia que você entrevistava tão bem, que achava o entrevistador tão à vontade. Mas bacana demais a oportunidade que eu tive de falar, de soltar o coração. E você sabe que eu sou assim. Eu não sou uma pessoa dissimulada. Dizem que eu falo demais. Eu falo muito, não falo demais. Falo as coisas que as pessoas precisam escutar sem medo, né? Em respeito a todo mundo, porque eu entendo que todo mundo tem o lado bom ou o lado ruim. Quando eu gosto de você, eu vejo o seu lado bom. Se eu não gosto de você, eu vejo o seu lado ruim. Simples. Esses que são os relacionamentos, essas que são as composições políticas. E eu estou amadurecido muito o que eu recebi nesses 3 anos e meio, ou em mais, se tiver a minha oportunidade, se for a escolha, é muito grande para a minha formação ética, moral, meu amadurecimento é muito grande, eu compreender as pessoas, entender a necessidade mais,
É muito louco a vida de prefeito, é uma coisa que não tem explicação. É um aprendizado? Muito, a todo momento. É um amadurecimento. Muito, estou saindo muito enriquecido como ser humano. E nos meus aborrecimentos, nas minhas frustrações, nas minhas iras, tudo isso aprendi também. Mas tem o lado bom da consciência do dever cumprido, da consciência de tentar fazer o melhor, da consciência de lutar por aquilo que é melhor, sem nenhuma demagogia. Eu não sou santo, não. Se não fosse santo, eu não estaria aqui entre nós, né? Estaria em outro plano espiritual bem melhor do que isso. Mas, de qualquer forma, eu tento e vou continuar tentando. Porque eu digo, a vida pública só tem uma porta de entrada, isso é claro. Quer dizer, eu posso não estar candidatando, né, para o executivo, mas tem o legislativo, posso não estar candidatando, mas tem espaços importantes. Eu acho que a contribuição nossa, eu não posso deixar, não posso levar esse amadurecimento que eu tive para casa. Eu sinto muito aqueles homens que precocemente vão embora para casa, porque a gente recebe um enriquecimento muito grande que dá para ajudar, pelos nossos erros meus, ser melhor e ajudar os outros a ser melhor do que a gente. Então é o momento que eu falo para vocês. É assim, uma grande oportunidade, uma grande riqueza na minha vida. Minha família me martiriza por isso, né? Meus filhos acham que foi um desgaste pessoal muito grande. Está sendo um desgaste físico, espiritual, material, mas é uma passagem que só quem sabe tem experiência disso. É uma coisa maravilhosa no final das balanças, desde que você só coloque do lado bom das pessoas. Então, meus inimigos, quando eu olho para ele, eu agradeço o que eles me ajudaram. E eu sei que tem os lados bons, né? Aí eu tiro o lado ruim, que eu fico melhor comigo mesmo. E é isso que eu peço que eles pensem de mim. Marco Antônio, muito obrigado por você estar aqui nos dando essa oportunidade de ouvi-lo como prefeito. O Diário Entrevista volta em outra oportunidade. Nessa fica vocês com a entrevista do nosso prefeito. Até a próxima.